Se eu te dissesse que, na noite mais silenciosa de Jerusalém, Deus anunciou o maior presente que a humanidade já recebeu, mas quase ninguém percebeu? Uma promessa tão forte que atravessou os séculos, rompeu cadeias, incendiou corações e hoje está batendo à porta do seu. Você está preparado para ouvi-la? A tarde caía sobre a colina quando Cristo reuniu seus discípulos, e o ambiente parecia carregar uma tensão silenciosa, como se o céu inteiro aguardasse suas próximas palavras. O rosto do Mestre refletia a sombra da cruz que se aproximava, e ele caminhava entre eles com a serenidade de quem conhece o peso que em breve suportaria. Ao parar diante do grupo, Jesus inspirou profundamente e disse, com a voz firme que atravessava o coração de cada um: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Os discípulos se entreolharam, sentindo a promessa como um vento suave que tocava suas almas. E Cristo apontou para o futuro, revelando que o mal acumulado por séculos seria finalmente enfrentado pelo poder divino do Espírito que viria. Quando Pentecostes chegou, a promessa se cumpriu com uma força que nenhum deles poderia imaginar. O estrondo de um vento impetuoso tomou o aposento e línguas como de fogo repousaram sobre cada seguidor. Eles saíram proclamando as boas novas, e a mensagem do Salvador ressuscitado alcançou regiões distantes, como se o próprio Deus impulsionasse cada palavra. Conversões aconteciam em multidões, inimigos se rendiam à verdade, e até o profeta Zacarias parecia ganhar vida diante deles, pois cumpria-se a profecia. O que dentre eles tropeçar será como Davi, e a casa de Davi como o anjo do Senhor. Os crentes olhavam uns para os outros e viam não diferenças ou falhas, mas reflexos do amor divino moldando atitudes, restaurando corações, fortalecendo laços. A única ambição que restava era revelar a semelhança de Cristo e fazer seu reino avançar com toda a paixão do Espírito. A cidade testemunhava algo que jamais vira. Os apóstolos, antes temerosos, agora caminhavam entre o povo como homens revestidos de um poder que não era deles, e a Escritura se cumpria aos olhos de todos. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse testemunho invadia ruas, lares e praças, e vários homens escolhidos entregavam-se à verdade, consagrando a vida a levar esperança a outros. Nenhuma ameaça podia detê-los. Não havia intimidação capaz de silenciar o fogo que ardia dentro deles. Onde chegavam, o Evangelho fluía como um rio de vida e milagres acompanhavam cada passo, sinais vivos de que o Deus que caminhara com Cristo agora caminhava dentro deles. O mundo percebia. A graça que transformara aqueles homens comuns era a mesma que agora começava a transformar tudo ao redor. Uma comunidade silenciosa, reunida em oração, enquanto a luz dourada da tarde atravessa as frestas das janelas e repousa sobre rostos cansados, porém entregues. Nesse ambiente de rendição, a verdade ecoa como se viesse do próprio céu. Deus age com poder quando homens e mulheres se colocam sob o domínio de seu Espírito. Não há limites de tempo, raça ou século. A promessa feita por Cristo continua viva, movendo-se como um rio que não seca desde o Pentecostes. A presença do Espírito vem como consolador, santificador, guia e testemunha àqueles que o recebem com o coração aberto. Quanto mais os crentes caminham intimamente com Deus, mais o mundo percebe a força silenciosa desse amor que transforma. Seus testemunhos, lapidados por perseguições e provações, tornaram-se sinais vivos diante de anjos e homens, revelando o que o amor redentor pode fazer na alma humana.
aqueles primeiros discípulos que, mesmo cheios do poder do alto, continuaram enfrentando tentações e provas constantes. A trilha que percorriam não era marcada por triunfos fáceis, mas por batalhas internas e externas que os empurravam para depender ainda mais da graça. Eles lutavam com todas as capacidades concedidas por Deus, subindo diariamente a escada da maturidade espiritual. Em secreto, pediam por novos suprimentos de graça, ansiando por se aproximar da estatura plena de Cristo. E o Espírito respondia, moldando até os mais fracos em instrumentos de força, refinando caráteres, elevando pensamentos, tornando-os nobres e santos. Sob a influência divina, recebiam a plenitude da divindade, e seus semblantes e atitudes refletiam o toque invisível do céu, evidenciando que a verdadeira grandeza brota da humildade que se rende ao Espírito. A passagem do tempo jamais enfraqueceu a promessa de Cristo. Não há mudança no coração de Deus, a fonte ainda jorra em abundância. O que impede seu fluir não é a mão divina, mas a falta de apreço humano pela promessa. Comunidades inteiras onde a necessidade do Espírito é tratada como assunto menor, e ali, inevitavelmente, surge sequidão, sombras, declínio, morte espiritual. Por outro lado, em cada lugar onde corações despertam para essa urgência, algo se move como vento forte rompendo portas fechadas. Se todos quisessem, todos seriam cheios. Mas quando assuntos menores ocupam a mente, o poder que sustentaria a igreja e traria todas as demais bênçãos fica ausente, mesmo estando disponível em infinita plenitude. O céu permanece pronto. A pergunta é se a terra deseja receber. Um grupo de crentes, sentados ao redor de uma mesa simples, suas expressões revelam inquietação e desejo. Surge então a pergunta que paira como um chamado divino: por que não sentimos fome e sede pelo Espírito, se ele é o meio pelo qual recebemos poder? O silêncio do ambiente contrasta com a certeza de Cristo, que afirmou estar o Pai mais disposto a dar o Espírito Santo aos que o servem do que qualquer pai terreno em dar boas dádivas aos filhos. Cada rosto atento, enquanto se forma o entendimento de que cada obreiro deveria suplicar diariamente pelo batismo do Espírito. Grupos se juntam, mãos se entrelaçam, vozes se unem implorando sabedoria celestial para planejar e agir com prudência. A necessidade de intercessão pelos que trabalham em campos distantes, clamando para que Deus os batize com rica medida de seu Espírito. E quando isso acontece, a proclamação da verdade ganha um poder impossível de ser igualado por qualquer glória humana. Obreiros solitários em diferentes regiões, mesmo distantes, carregam no olhar a certeza de que o Espírito Santo habita neles onde quer que estejam. As palavras de Cristo aos discípulos agora ganham novo brilho. O Consolador é também nosso, presente nas lutas, nas falhas reconhecidas, no peso da rejeição e nas sombras do futuro incerto. Alguém dobra os joelhos quando tudo parece desabar, e ali, em resposta à oração da fé, o Espírito concede consolo invisível, porém palpável. Santidade não é êxtase, não é arrebatamento, mas a entrega completa da vontade a Deus. É viver por toda palavra que procede da boca divina. É confiar tanto na luz quanto na escuridão. É andar pela fé. É descansar em seu amor com confiança indiscutível. Essa verdade surge como um fio de ouro que costura cada imagem, revelando que o verdadeiro cristão se forma na perseverança silenciosa. A luz suave de uma madrugada, enquanto a narração aborda um mistério que paira além da compreensão humana. Não é essencial entender plenamente o que é o Espírito Santo. Cristo já nos disse que ele é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai, e a Escritura declara sobre ele que, em sua missão de guiar os homens a toda a verdade, não falará de si mesmo. Rostos contemplativos, como se cada alma buscasse captar algo que somente o coração pode perceber. Surge então a afirmação solene: a natureza do Espírito Santo é mistério que Deus não revelou. Livros fechados, discussões que se dissiparam e, enfim, o entendimento de que, para questões tão profundas,
O silêncio é ouro. O foco volta ao essencial. Não explicar, mas receber. Não dissecar, mas se render. Não teorizar, mas viver sob sua influência transformadora. As palavras de Cristo, que ecoam como trovões mansos em meio ao silêncio. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João 16:8. A luz recai sobre um homem perturbado, sentado à beira da noite, enquanto o Espírito trabalha invisivelmente, tocando pensamentos, despertando consciências, abrindo feridas que precisam ser curadas. Esse movimento interior, o coração endurecido se quebrando, o olhar pesado buscando redenção. Se o pecador atende a essa influência vivificadora, o arrependimento florescendo como chuva sobre terra seca, levando-o a obedecer aos chamados divinos. No auge da tensão, o Espírito revela o pecador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, trazendo à memória a promessa: ele há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João 16:14. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. O rosto do arrependido se transforma, iluminado pela esperança que brota. A cruz vista à distância, como se o Espírito estivesse constantemente chamando a humanidade a olhar para aquele ponto onde o infinito tocou o finito. Ele é o agente de regeneração, tornando eficaz a salvação conquistada ali, páginas das Escrituras sendo abertas, como se o Espírito estivesse descortinando tesouros escondidos para almas sedentas. Quando a convicção do pecado se completa e o padrão de justiça é erguido diante da mente, corações sendo afastados das vaidades terrenas. Surge o desejo de santidade, profundo e ardente, enquanto a voz de Cristo ressoa. Ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Se o homem permitir, o Espírito moldará tudo, pensamentos, hábitos, caráter, gravando as coisas de Deus na alma. O brilho suave de um caminho iluminado, tão claro que ninguém que o deseje errará sua direção. O roteiro, então, atravessa eras, como se uma única chama tivesse sido carregada nas mãos de homens e mulheres ao longo dos séculos. Desde o princípio, Deus operou por seu Espírito através de agentes humanos. Abraão olhando para as estrelas, José no Egito, Moisés diante da sarça ardente, todos guiados pela mesma presença invisível. A narração relembra: Deus deu o seu bom Espírito para os ensinar. Neemias 9:20. Em seguida, Calebe e Josué, fortalecidos por coragem incomum. Depois os apóstolos incendiando o mundo com a verdade. A luz se apaga e renasce na Idade Escura, revelando cristãos valdenses, copiando as Escrituras às escondidas. Depois, homens e mulheres que abriram caminhos para missões e traduções da Bíblia. Tudo unido por um fio imutável, o mesmo Espírito, sustentando, guiando e fazendo avançar a obra de Deus através das eras, até nossos dias. A terra vista do alto, como se o Espírito percorresse continentes em silêncio, movendo corações que o escutam. Arautos da cruz caminham por ruas estreitas, atravessam mercados agitados, sobem montes poeirentos. Cada passo é empurrado por uma força invisível que prepara o mundo para a volta de Cristo. A norma da lei é erguida como uma tocha elevada, e homens e mulheres, tocados pela influência divina, tornam-se testemunhas vivas da verdade. Onde quer que a luz alcance, ela se multiplica, e enquanto compartilham o que receberam, mais recebem, como no Pentecostes. Os rostos desses servos brilham, enquanto a narração afirma que assim a terra se torna iluminada com a glória de Deus, não por grandiosas manifestações públicas, mas pelo poder constante de vidas consagradas, movidas pelo Espírito em silêncio e autoridade. Aqueles que, ao contrário, permanecem parados, esperando um grande momento, uma experiência arrebatadora que os transforme sem esforço, são mostrados como viajantes imóveis, observando o horizonte enquanto a luz de suas lamparinas diminui lentamente. Seus talentos repousam, suas oportunidades passam desapercebidas, e a cena destaca a tristeza silenciosa de quem poderia brilhar agora, mas adia o chamado. O contraste cresce,
Enquanto alguns avançam sustentados pelo Espírito, outros aguardam um vento que não vem porque ignoram a brisa que já sopra. A narração reforça que Deus derramará graça especial no tempo do fim, mas ela não substituirá a fidelidade diária. O extraordinário nunca alcançará aqueles que rejeitam o ordinário onde o Espírito opera hoje. Campos orientais, sob céus carregados de nuvens. Plantações aguardando a chuva, enquanto a profecia se ergue clara. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Ele lhes dará chuveiro de água. Zacarias 10, 1. Em seguida, surge outra promessa. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Joel 2, 23. Gotas começam a cair, revelando que o derramamento nos dias dos apóstolos foi apenas o início da primeira chuva. A luz cresce como um amanhecer, anunciando que até o fim a presença do Espírito acompanhará a verdadeira igreja. O vento sacode as plantas, simbolizando o poder adicional que prepara o povo para a volta do Filho do Homem, enquanto a narração conduz a tensão espiritual crescente rumo ao clímax da história. Crentes caminhando com lâmpadas acesas, suas chamas tremulando enquanto vigiam a noite. A narração afirma que apenas aqueles em constante ligação com a fonte do crescimento espiritual estarão prontos para a ceifa. As mãos que alimentam a lamparina mostrando que a graça diária é o óleo que impede a chama de se apagar. Servos fiéis são vistos em ambientes simples, uma cozinha, um campo, um hospital, uma sala modesta, todos rendendo-se a Deus para serem vasos úteis. Não esperam milagres futuros, vivem milagres presentes ao se oferecerem continuamente. Cada ato, cada palavra, cada escolha se torna testemunho, e o Espírito concede poder proporcional à necessidade e à fidelidade de cada dia. Jesus retirando-se em oração, ainda antes do amanhecer, procurando o Pai em silêncio. Seu rosto, iluminado apenas pela tênue luz do céu que desperta, transmite profunda dependência. A narração recorda que até ele buscava diariamente nova provisão de graça para então sair e fortalecer outros. Essa cena final coloca o espectador num lugar de rendição. Se Cristo, o Filho de Deus, vivia assim, quanto mais seus servos hoje. O Espírito é mostrado descendo em forma de luz suave, repousando sobre aqueles que, mesmo em suas fraquezas, se entregam completamente. A câmera se afasta, revelando que esse movimento continua até agora, alcançando cada coração disposto, chamando cada vida a ser cheia da chuva cerúdia prometida. Na penumbra silenciosa de uma madrugada que antecede grandes batalhas espirituais, o próprio Filho de Deus, curvado em adoração, buscando no Pai a força que sustentaria cada passo de sua missão. A imagem é impactante, porque mostra que mesmo aquele que criou os mundos encontrou na oração a fonte de poder para enfrentar tentações, aliviar sofrimentos e tocar vidas marcadas pela dor. Aqui começa a mensagem que molda todo servo. Se Cristo, sendo quem é, se inclinou diante do Pai, quanto mais nós, imersos em fraquezas e limitações, dependemos dessa comunhão viva? Ele ora não porque necessite provar algo, mas porque deseja nos ensinar que a vitória espiritual nasce no secreto, onde fé, entrega e confiança absoluta se encontram. Sua postura curva o orgulho humano e exalta a simplicidade de um coração rendido, preparando-nos para entender que o mesmo Espírito que o guiava está disponível para transformar cada vida que o busca. Ele conhece profundamente cada luta travada no íntimo dos que o seguem. E é exatamente por isso que promete auxílio divino aos mensageiros que envia, ainda que sejam imperfeitos e frágeis. Cristo jamais romantizou a caminhada de seus servos, mas garantiu que o Espírito Santo seria o poder que os sustentaria em meio às pressões, às dúvidas e às responsabilidades que carregam. A persistente e fervorosa súplica, nascida de uma fé que se lança sem reservas nos braços de Deus, torna-se o canal pelo qual a graça opera transformações reais na vida humana. Não se trata de um esforço vazio, mas de um encontro diário com a fonte que molda, purifica e capacita. Assim, cada obreiro que imita o exemplo de Cristo abre espaço para receber o poder prometido, não como espetáculo, mas como resposta à entrega sincera que torna seu coração o terreno ideal para o agir do Espírito.
Arautos do Evangelho, ajoelhados ao romper do dia, renovando diante do Senhor seus votos de consagração, conscientes de que nenhuma tarefa espiritual pode ser cumprida com forças humanas. Esse momento cotidiano, repetido ao longo de toda a história da fé, é o que desperta no céu a resposta prometida, a presença real do Espírito, trazendo vida, santidade e discernimento para cada passo. Quando esses homens e mulheres se levantam, não estão mais sozinhos. Caminham sustentados pela atuação invisível do Espírito que os torna cooperadores de Deus na grande obra da salvação. Assim, cada gesto, cada palavra e cada encontro se transforma em instrumento divino, porque não fluem de habilidades pessoais, mas da orientação contínua do Espírito que molda o caráter, fortalece a coragem e ilumina o caminho. É nesse segredo silencioso que o céu e a terra se unem para cumprir o propósito eterno. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. De verdade, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração muito além deste vídeo. A palavra que acabamos de receber é sobre um poder que transforma o ordinário em testemunho eterno. Se essa verdade te tocou e você sente a necessidade de que essa mensagem alcance o coração de mais alguém que precisa ser fortalecido, deixe o seu like. É um gesto simples que ajuda a propagar essa chama. E claro, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque há ainda muito mais da parte de Deus vindo por aí. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te encha da sua paz. Nos vemos no próximo vídeo.